Hoje você vai aprender como estudar o Novo Testamento e o Antigo Testamento juntos. Você vai ler a Bíblia e vai aprender a entender. Amém? Então você vai descobrir como que eu faço para poder compreender as Escrituras de forma bem profunda. Se você está chegando agora, já se prepara aí, tira tudo que prende a sua atenção, tudo que impede você de aprender a palavra. Volte o seu coração agora para aprender a palavra. Amém? Se você está passando aqui correndo, irmão Vitor, eu não consigo ver agora, salva para você conseguir ver depois, tá bom? Mas fique muito atento para você não perder essa aula, porque ela vai ficar disponível por tempo limitado aqui, tá? Esse miado é o meu gato que está aqui do lado, tá, gente? Nós vamos estudar a Bíblia. Eu quero saber se você tem dificuldade de entender a Bíblia, porque agora eu vou ensinar você como ler e entender a Bíblia como você nunca aprendeu. Você está preparado? Está preparado? Então faça um compromisso com você agora. Eu vou assistir essa aula até o final. Vou aprender como ler e entender a Bíblia. Se você tem esse compromisso com você mesmo, com Deus, então você está no lugar certo, porque você vai aprender aqui comigo. Tá bom? Então vamos lá. O que eu faço? Quando eu vou ler a Bíblia, eu aplico uma das regras de interpretação bíblica, tá bom? Quais são as regras de interpretação bíblica, irmão Vitor? São muitas, mas uma delas está em... Deixa eu colocar aqui anotado, tá? Está aqui, ó, em Lucas 24, 44. Onde o próprio Jesus ensina que para você entender o Antigo Testamento, para você entender o Novo Testamento e o Antigo, você precisa estudar eles em conjunto. O próprio Jesus faz essa revelação em Lucas 24, 44. Eu vou colocar aqui para você ver. Ó. Olha só, Lucas 24. Olha só esse texto, como ele é poderoso. Lucas 24, aqui, ó. Olha o que Jesus fala. São estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim, que é Jesus, está escrito na onde? Na lei de Moisés, Antigo Testamento, nos profetas, Jeremias, Isaías, Amós, Jonas e nos Salmos. Então Jesus está dizendo que o Antigo Testamento são palavras proféticas que se cumpriram nele. Quem pegou isso? Você está pegando isso? Se você está entendendo, comenta aí. Estou entendendo. Você está entendendo isso? Que o próprio Jesus falou que a lei de Moisés, os profetas Jeremias, Isaías, Oséias, Malaquias e tantos outros, e os Salmos, são textos do Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus. Então presta atenção. Olha só. Antigo Testamento são profecias que se cumpriram em Jesus. Você pegou isso aqui? Você entendeu isso? Se você entendeu, comenta aí, entendi. Porque se você não entender isso, você não vai conseguir aprofundar o seu conhecimento nessa aula de interpretação bíblica. Você está pegando isso? Quem está chegando agora aí, ó. Gente, faça um compromisso com você mesmo de assistir essa aula até o final, porque eu vou ensinar aqui coisas profundas a respeito de interpretação bíblica. Para quem quer aprofundar o conhecimento, aprender a entender a Bíblia. Quem está entendendo isso? O próprio Jesus pregou que o Antigo Testamento são profecias que se cumpriram nele. E eu vou provar isso para você na Bíblia, gente. Eu não estou inventando nada. Tudo eu vou provar para você na Bíblia. Vou dar um exemplo. Ó, Isaías 6:9 é um texto muito conhecido, que você provavelmente já pregou aí na sua igreja, culto de missões, né? E nessa passagem de Isaías, o que diz lá? É uma passagem tão conhecida que todo mundo lê, prega ela e não percebe algo muito profundo que tem nessa passagem. Olha isso aqui, Isaías 6:9. Olha o que está escrito. 8 e 9, tá? Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, né, que é Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você lê esse texto, você pensa que Deus está enviando Isaías. Sim, Deus está enviando Isaías. Mas esse texto é Deus usando a vida de Isaías para dizer que ele também enviaria o seu filho. Como assim, irmão Vitor? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que essa passagem de Isaías, na verdade, era um símbolo do que Deus faria com Jesus Cristo.
Gente, se vocês ouviram o miado, é meu gato no fundo, tá? Vocês querem aprender aonde está escrito na Bíblia que essa passagem de Isaías é o próprio Jesus que seria enviado no futuro? Vocês querem aprender? Vocês querem aprender? Sim ou não? Vocês querem aprender ou não? Porque eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês agora na minha Bíblia aonde isso está escrito. Olha só, Mateus. Vocês querem aprender? Mateus. Posso mostrar? Posso mostrar para vocês? Olha só, presta atenção. A quem enviarei quem é de por nós, tá bom? Aí o texto continua, olha só. Vai e diga a este povo, ouvis de fato e não entendeis, vestes em verdade, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração do povo está gordo. Agora, olha só, Mateus 13, 14. Então dele se cumpre a profecia de quem? De quem? De Isaías. Porque Mateus 13, 14 é o cumprimento de Isaías 6, 8 e 9. Olha o texto. Vai e diga a este povo que eles ouvem de fato, mas não entendem, e veem em verdade, mas não percebem. Agora, olha só o que aconteceu com o povo. Então nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, a ouvir de fato os ouvireis, mas de maneira nenhuma entendereis, e vendo de fato vereis, mas de maneira nenhuma percebereis. Você está vendo aqui que Mateus 13, 14 é o cumprimento da profecia de Isaías 6, 8 e 9. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deixa eu só soltar aqui meu gato, que ele tá fazendo muito barulho aqui. Vai. Tchau. Vocês estão pegando isso? Vocês estão pegando, gente? Vocês estão pegando isso aqui? Porque isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é um dos maiores segredos da Bíblia. Então, por favor, compartilhe aqui essa live. Por quê? Porque o Instagram não está entregando minhas lives. Então, nos ajude, nos abençoe, tá bom? Compartilhando para que mais pessoas sejam alcançadas. E essa live aqui, não sei se eu vou deixar ela salva, independendo. Vamos ver, se vocês merecerem, eu vou deixar ela salva aí para vocês. Vocês estão pegando? Agora eu vou mostrar para vocês outros textos que estão no Antigo Testamento, que se cumpriram em Jesus e talvez você nunca percebeu. Você vai aprender a ler a Bíblia como você nunca aprendeu. Você vai aprender a ter um conhecimento profundo como você nunca aprendeu. Porque existem duas partes na interpretação bíblica. Primeira parte de oração, onde eu oro por sabedoria, onde eu busco a sabedoria, que é espiritual. E a segunda parte, que é a parte de interpretação, de leitura, de examinar a palavra de Deus, que é a sua parte. Deus não vai fazer a sua parte. Você tem que aprender a entender a Bíblia, a ler a Bíblia, a examinar a Bíblia. Isso é importantíssimo. Você quer aprender mais sobre interpretação bíblica? Isso aqui, gente, é só um pouquinho do que tem na leitura raio-x. Tem muito mais coisa na leitura raio-x. Na leitura raio-x eu ensino você a como examinar as escrituras de forma profunda, a como ler e entender, tá bom? Se você ainda não é também nosso aluno, tá? Faça parte aí para ser nosso aluno. Essa aqui é a leitura raio-x, tá bem? São poucas lives que são disponíveis ainda. Você vai ter acesso a grupos de alunos, Apocalipse, como entender a Bíblia, como examinar a Bíblia de forma profunda, tá? E você vai ter aulas práticas de interpretação. Tá bom, gente? Se você quer ser nosso aluno, é só você vir aqui no meu perfil, clicar no link da bio, clicar aqui no link da bio, e você clicar aqui, entender a Bíblia passo a passo, tá ok? Vamos lá, vocês querem aprender mais sobre interpretação bíblica? Vocês querem aprender mais? Então vamos lá que eu vou ensinar vocês agora. Olha isso aqui. Em Isaías 6:9, se cumpre em Isaías 13:13 em diante, ok? Só que Salmos também tem profecias a respeito de Jesus. Por que Jesus pregava por parábolas? Vocês querem saber isso? Salmo 78. Olha só, deixa eu pegar aqui. Salmo 78, essa Bíblia aqui. Pra cá, né? Salmo 78, gente. Vocês vão aprender por que Jesus pregava por parábola. Salmo 78, versículo 2. Olha só. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade. Esse texto, junto com Isaías 6:9, que se cumpre em Mateus 13, explica por que Jesus pregava por parábolas.
Porque o coração do povo se tornou insensível. O povo tinha um coração insensível à palavra de Deus. Eles ouviam, mas não se arrependiam. Eles ouviam, mas não se quebrantavam. Eles ouviam, viam milagres, maravilhas, mas eles não voltavam o coração para Deus. Por isso Jesus pregava por parábolas. Porque o texto diz, e o coração do povo se tornou insensível, e com morosidade os seus ouvidos ouviram, ainda fecharam seus olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam, e eu por fim os cure. Então o povo era tão apóstata, que mesmo ouvindo a pregação do próprio Deus, que é Jesus Cristo, eles não se arrependiam. Mas Jesus disse para os seus discípulos, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque os discípulos tinham os olhos e os ouvidos espirituais abertos, diferente do povo que tinha um coração insensível, um coração duro. Vocês estão pegando isso? Isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui é muito profundo. Irmão Vitor, mostra para mim outros textos na Bíblia que falam a respeito de Jesus Cristo. Como que eu leio o Antigo Testamento e entendo o Novo Testamento? Muito simples, aplicando as regras de interpretação bíblica da leitura raio-x. Agora eu vou pegar para você aqui, Isaías 61. Olha isso aqui, Isaías. Opa, passou já, faz tempo. Isaías para cá. Jeremias, Isaías 61. Presta atenção que isso aqui é forte. Isaías 61. Olha o que está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me restaurar-me os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos cegos. Tá vendo esse texto aqui de Isaías 61? Isso aqui se cumpriu em Lucas 4,18. Isaías 61, gente, é Deus usando o profeta Isaías, mas ele está falando a respeito do Cristo. Olha aqui, olha isso aqui. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu. Olha Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Olha só. Me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Tá vendo que é praticamente a mesma coisa? Por quê? Porque o Antigo Testamento são palavras proféticas que se cumpriram em Jesus. Então a melhor forma de você estudar a Bíblia, lendo o Antigo Testamento e vendo aonde essas palavras se cumpriram no Novo Testamento. É isso que eu quero que você entenda. Quem aqui tem dificuldade de entender a Bíblia? Quem aqui tem dificuldade de entender a Bíblia? Comenta aqui. Eu tenho. Porque com essa aula aqui de interpretação bíblica, o Espírito Santo vai abrir seu entendimento. O Espírito Santo vai começar a fazer você enxergar coisas que você nunca enxergou na Bíblia. Você vai começar a ter experiências mais profundas com a palavra de Deus. As suas pregações vão mudar. Você vai vencer o medo, a timidez. Você vai ter confiança para pregar as coisas certas e não pregar um monte de coisas erradas ou falar algo lá na pregação só para enrolar o povo. Você sempre vai ter um conteúdo, um alimento do céu para abençoar a vida das pessoas. Quem aqui tem dificuldade de entender a Bíblia? Você quer mudar para sempre o seu conhecimento bíblico? Você quer aprofundar o seu conhecimento bíblico? Você quer aprender a estudar a Bíblia de verdade? Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É que vocês vão para o curso de teologia e lá no curso de teologia eles não ensinam muitas vezes vocês a buscarem o estudo de forma espiritual. É algo muito sistemático, robótico. Gente, vocês precisam aprender que a palavra de Deus não faz você insensível ao Espírito Santo. Aprender a palavra torna você sensível ao Espírito Santo. Todas as vezes antes de orar, de estudar, a palavra, de ler a palavra, ore assim, Espírito Santo, abre meus olhos espirituais para compreender coisas profundas. Abre meu entendimento para que eu tenha inteligência e sabedoria para aprender a palavra. Só que, gente, não vai descer um anjo do céu para falar assim, minha serva, já é fevereiro e você disse que ia aprender a palavra esse ano e você não está fazendo nada disso. Você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma decisão de querer aprender mais do Senhor, de buscar a presença de Deus e a palavra de Deus. Amém? Então vocês estão pegando como é possível aprender a Bíblia estudando o Antigo e o Novo Testamento juntos? Aí vem aqueles caras que não tem conhecimento, não só fala bobeira.
que fala que o Antigo Testamento não serve para nada. Quem fala isso é um Zé Mané. Quem fala isso nunca leu a Bíblia direito. Quem fala isso não tem nenhuma sabedoria do Espírito Santo para falar uma bobeira dessa. Porque o Espírito Santo são palavras proféticas que se cumpriram em Cristo no Novo Testamento. Paulo, ele foi o que mais pregou sobre isso. Você sabia disso? Eu vou te mostrar agora uma grande revelação da Bíblia. Vocês querem aprender? Isso aqui ninguém ensina vocês, gente. Isso aqui ninguém ensina. Eu vou mostrar para vocês agora uma grande revelação da Bíblia. Vocês querem aprender? Isso aqui, gente, vocês vão cair para trás da cadeira. Quando vocês lerem isso aqui, vocês vão cair para... Senta aí, que senão você vai cair para trás quando você ler isso aqui. O que eu vou mostrar para você agora aqui na Bíblia. Então, por favor, já compartilha essa aula. Está sendo abençoado? Está sendo edificante para a sua vida? Abençoe a nossa vida, tá bom? Não custa nada. Compartilha aí para abençoar, porque o Instagram não está compartilhando mais as nossas lives. Não está entregando nossas lives, tá? Então eu preciso muito que você nos ajude compartilhando. Você quer aprender um dos grandes segredos da Bíblia? Gente, o que eu vou mostrar para você agora, deixa eu compartilhar aqui. Olha só. Lembre-se, Antigo Testamento são profecias a respeito de Jesus. Coloca isso na tua cabeça e não tira nunca mais. Irmão Vitor, onde que você prova isso na Bíblia? Lucas 24, 44. Só você ler lá que você vai aprender. Já expliquei nessa live. Já expliquei. Ok? Você pegou isso? O Antigo Testamento são profecias no Novo Testamento. Amém? Que se cumpriram em Jesus. Olha agora. Eu vou ler um texto que está em Oséias. Só que você precisa saber que esse texto não está falando de Oséias. Esse texto está falando de Jesus. Se você entender que esse texto está falando de Jesus, você vai escrever um glória aí nos comentários. Combinado? Combinado. Ok? Olha só o texto, Isaías 6:1. Olha o que diz. Vinde e retornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos curará. Ele nos feriu e nos tratará. Agora presta atenção, olha só. Ele nos dará vida depois de 2 dias. E ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos na sua presença. Quem foi que ressuscitou ao terceiro dia? Quem foi? Fala aí para mim. De quem que Oséias está profetizando? Um texto tão conhecido, ó. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Todo mundo prega esse texto, mas ninguém explica que esse texto está falando da ressurreição de Jesus Cristo. Meu Deus. Vocês precisam aprender a ler a Bíblia. Vocês precisam aprender que a palavra de Deus não são palavras vazias, não são palavras jogadas ao vento, são palavras que se conectam do Antigo para o Novo Testamento. Vocês estão pegando isso? Vocês estão entendendo? Vocês estão aprendendo isso aqui? Isso é leitura bíblica de verdade. Isso é interpretação bíblica. Se você quer perder o medo de pregar, se você quer aprender a entender a Bíblia, se você quer aprofundar seu conhecimento bíblico, se você quer, de uma vez por todas, aprofundar o seu conhecimento de uma forma espiritual, não sistemática, não robótica, não carnal, mas espiritual, eu quero convidar você agora a tomar um passo para mudar para sempre a sua forma de ler e estudar a Bíblia. Presta atenção, presta atenção. Não adianta você comprar um monte de Bíblias, livros, se você não aprender a interpretar a Bíblia. Não adianta. Você precisa aprender a ler a Bíblia de verdade, porque aí nunca mais você vai precisar ficar comprando um monte de livros, um monte de cursos de teologia, um monte de coisa aí que não... Desculpa, gente, mas tem um monte de gente que vem reclamar para mim que fez alguns cursos aí que não funcionam, tá? Então, na leitura Raio-X você vai aprender exatamente como ler e entender a Bíblia de forma profunda. Ok? Só que é o seguinte, pessoal. Aqui na leitura Raio-X, para você acessar ela, você tem que vir no link da minha bio, clicar aqui no link. Aí você vai clicar aqui, ó, entender a Bíblia passo a passo. Aí você vai entrar no nosso site. Aqui no nosso site as vagas são limitadas, ok? Então o que acontece? Isso aqui são testemunhos, ó, de alunos. Olha só. Vitor, sobrenatural, segui direitinho, estudei, li, entreguei para Deus. As irmãs falaram que eu preguei muito, que foi uma palavra muito forte. Foi a experiência da irmã, né?
na hora da pregação, né? Que ela aprendeu a Bíblia. Tem muitos testemunhos que você pode ver aqui no site. Bom, Vitor, o que é a leitura raio-x? É uma metodologia de interpretação bíblica, que você não vai achar em outro lugar. Isso aqui não tem em curso de teologia, porque eu criei ela com base nos meus 14 anos de experiência lendo e estudando a palavra, tá? Então, ao invés de você comprar livros que você não vai ler, entre para a leitura raio-x, que é muito mais acessível e vai mudar para sempre a sua forma de estudar a Bíblia. Tem grupo de alunos, você vai aprender também aqui sobre pregação, tem um seminário sobre pregação verdadeira, Apocalipse, grego e hebraico de forma fácil, sem precisar estudar esse idioma difícil, tá bem? Você vai aprender tudo aqui dentro da leitura raio-x. Tem aulas práticas de interpretação, tá? Aqui dentro você vai acessar as aulas práticas de interpretação, ó, aula prática. Aí você vai entrar na leitura raio-x, vai ver as aulas aqui eu explicando versículo por versículo, como interpretar. Isso aqui é o 37, Casa do Oleiro, Jó, olha só, Efésios, Juízes. Você vai ter muitas experiências aqui, ok? Quem aqui tem dificuldade de entender a Bíblia? Você tem? Comente para mim, eu tenho. Porque eu vou explicar para você algo que te faz não entender a Bíblia. Ah, irmão Vitor, por que eu leio e não entendo a Bíblia? Por que eu oro e não entendo a Bíblia? Porque a Bíblia ela não foi escrita diretamente para mim nem para você. A Bíblia foi escrita para povos antigos, de outra cultura, de outra época. Vou dar um exemplo. O que significa dracma? Para o nosso tempo, a gente praticamente, né, quase ninguém sabe isso, ok? Mas na época de Jesus, dracma era uma moeda de prata que todo mundo usava e era o costume deles. Então, para você entender o que é dracma, o que significa perder a dracma, você tem que entender o que significa uma dracma, o que é uma dracma, tá entendendo? As 10 virgens, quer aprender o que significa a passagem das 10 virgens? Você precisa aprender o que é o casamento judaico, para que você entenda o que Jesus quis pregar de verdade naquela passagem. Ah, irmão Vitor, o azeite lá das 10 virgens é o Espírito Santo. Não é, gente, porque naquela passagem o azeite ele é comprado e ele também foi pedido emprestado. O Espírito Santo você compra? Não. O Espírito Santo você empresta? Não. Então não tem como ser Espírito Santo naquela passagem. O azeite é o Espírito Santo. Tá pegando? Porque interpreta de forma errada. Então você precisa aprender e aprofundar seu conhecimento bíblico. Aí sempre tem aquelas pessoas que falam assim, não, Vitor, a palavra de Deus não precisa estudar. Presta atenção, o próprio Deus falou para Josué, medita na lei de dia e de noite. Meditar não é ler. Presta atenção que meditar não é ler. Meditar é você tirar os ensinos do papel e aplicar na sua vida. Mas como você vai fazer isso se você não entende? Como você vai fazer isso se você não sabe ler, se você não sabe interpretar, se você não sabe ler? O próprio Jesus falou, se você lê, entenda. Lá em Mateus 24, o próprio Jesus prega sobre isso. Que você precisa ler e entender a palavra de Deus. Então é o seguinte, se você quer fazer parte da Leitura Raio-X, entre agora, ok? No link da minha bio. Clique no link. Vá depois entender a Bíblia passo a passo para você fazer sua inscrição, porque são poucas vagas que são disponíveis dessas condições. Ok? Vocês têm alguma pergunta sobre a Leitura Raio-X? Mandem aqui. Vocês têm perguntas? Ah, irmão Vitor, não tenho tempo. As aulas são gravadas na plataforma. Assim que você se inscreve, você recebe acesso. E é acesso vitalício. Você nunca perde. Então você pode comprar agora e ver nas suas férias. Você pode entrar agora na Leitura Raio-X e ver daqui uma semana, daqui um mês, ou uma vez por semana, ou 15 minutos por dia, como você preferir. O importante é você garantir a sua vaga nessa condição especial, que vai acabar, hein, gente? Depois que acabar, não tem choro que não vai ter mais, hein? É uma oportunidade única que não vai ter mais, tá bem? Ah, irmão Vitor, mas será que serve para mim? Eu tenho um pouco conhecimento bíblico. Serve para qualquer pessoa que deseja aprofundar o conhecimento bíblico. Por mais que você não tenha nenhuma experiência na palavra, seja novo convertido, nova convertida, ou que você está começando a pregar, não tem pouco conhecimento bíblico, serve para qualquer pessoa que quer aprender como ler e interpretar a Bíblia corretamente. Tá bom? Então vejo você lá dentro, tá? Corra enquanto ainda tem oportunidades para entrar na Leitura Raio-X nessas condições, tá bom? Deus abençoe você e te vejo lá dentro das aulas.